nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meditação da história da Sagrada Paixão, segundo Luís de la Palma. Capítulo 42. A sexta palavra que o Senhor disse na cruz. E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. O Senhor veio ao mundo para cumprir duas funções, a de mestre e a de redentor. O Eterno Pai ordenou-lhe que nos ensinasse e nos redimisse, tarefas que ele cumpriu plenamente e com perfeição. O Senhor se referiu à primeira função após pregar o seu último sermão. Concluí a obra que me encarregaste de realizar. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. A segunda função, ele se referiu quando estava prestes a começar a sua paixão. Eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem. O Senhor usou essa mesma palavra quando estava prestes a expirar na cruz para testemunhar que já cumprira a sua missão, conjugando-a no pretérito: está consumado. Jesus cumpriu à letra todas as profecias sobre a sua paixão e com perfeição levou a cabo os preceitos soberanos para a glória de Deus e para a salvação dos homens. Tudo isso se compreende com essa palavra: tudo está consumado. Que maravilhoso compêndio e representação da sabedoria, da justiça e da bondade de Deus. O verdadeiro Filho de Deus e da Santíssima Virgem, pendurado em uma cruz com uma nota dizendo: está consumado. O enigma da cruz, tão obscuro para a sabedoria humana, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, revelou-se unicamente nessas palavras para que os escolhidos de Deus reconhecessem nelas a virtude e a sabedoria divinas, e a perfeição e a consumação de todas as coisas. Está consumado. Tudo está consumado. Eu já bebi do cálice da minha paixão até esgotá-lo, sem deixar uma gota. Todas as profecias já se cumpriram, as sombras foram iluminadas, foi revelada a verdade das antigas figuras, foram pagas as dívidas dos pecadores, o prêmio da glória para os justos foi comprado pelo seu justo preço, a paz entre Deus e os homens foi restabelecida, está finda a luta contra o pecado e o inferno, conquistei a ilustre vitória, chegou ao fim o curso da minha peregrinação e da minha vida mortal, e inicia-se o império e o triunfo da glória. Está consumado. Essa palavra, sem dúvida, encerra em si inefáveis segredos e todo o mistério da nossa redenção, e somente poderia ser dita por aquele que realizou tudo isso. Somente poderia nos dar na cruz tão alegres notícias aquele que quis e pôde obter para nós tantos favores por meio dela. Para compreendermos melhor esse grande benefício, devemos meditar atentamente aos pés da cruz e ponderar na presença do Senhor e com a ajuda da sua graça o quão grande foi a dívida que nosso pai Adão adquiriu para si e para seus filhos ao desobedecer ao mandamento de Deus, a tal ponto que nem ele e nem mesmo todos os seus descendentes juntos seriam capazes de pagá-la.
A cada dia acrescentavam-se novas dívidas, e sempre que os homens pecavam voluntariamente, mais castigos mereciam. Assim como os homens que possuem muitas dívidas e têm contra si muitas obrigações, fogem e se escondem e deixam que os seus bens sejam confiscados, sem que nada possa fazer. Assim estavam os homens diante da divina majestade. E quem tinham ofendido, amedrontados, estremeciam ao ouvir a palavra justiça, e a cada dia perdiam os seus bens, a honra, a salvação e a vida, sem jamais conseguir pagar toda a dívida. Oh, que espetáculo tão miserável e digno de compaixão ver o homem envolto em tantas calamidades e castigado de tantas maneiras, punido por todas as criaturas que foram feitas para servi-lo e que executavam nele a pena herdada do seu antepassado comum. Quando deixasse essa vida, o demônio estava pronto para aprisionar a sua alma e jogá-la no cárcere do inferno, para que ali, com grandes tormentos, pagasse sua dívida inteiramente. Como não era possível quitá-la, o castigo do inferno era eterno. Mas o Senhor, rico em misericórdia, moveu-se de piedade e desceu do céu para satisfazer a nossa obrigação e para pagar pelo que ele não tinha roubado. Foi crucificado e, com o preço de seu sangue, pagou ao Eterno Pai as nossas dívidas. Por isso, ele tornou-se o Senhor de todos os homens, e a nós, seus escravos, libertou-nos, redimiu-nos graciosamente da dívida e perdoou liberalmente os nossos pecados. Ele também anulou o direito que o príncipe deste mundo tinha sobre nós, apagando, em detrimento das ordens legais, o título de dívida que pesava contra nós, e o suprimiu com o seu sangue, pregando-o na cruz. O Senhor não quis deixar esta vida sem dar pessoalmente ao mundo a boa notícia desse resgate. E por isso disse: está consumado. Tudo foi cumprido e a dívida está paga. A redenção foi tão abundante que não somente pagou as nossas dívidas e nos livrou do inferno, mas também comprou pelo seu justo valor o prêmio da bem-aventurança. Embora seja verdade que o sofrimento do tempo presente não tem proporção com a glória que deverá revelar-se em nós, a paixão do Senhor foi digna de merecer essa glória para todos. E as nossas cruzes, que não seriam capazes de pagá-la, unidas à paixão do Cordeiro, sem mancha e nascidas do Espírito de sua graça, tornam-se preço justo e mérito condigno dela. Por isso, ao derramar o seu sangue, o Senhor disse: a dívida está paga. O pagamento foi feito integralmente. Ó, palavra cheia de consolo e confiança! O pobre homem torna-se rico com essa grande misericórdia. Ele que antes estremecia como um devedor diante da justiça e escondia-se, porque não era capaz de pagar a sua dívida, pode agora pedir a Deus, o justo juiz, a coroa da justiça, e apresentar-se confiante diante do tribunal divino, levando diante de si a palavra do Senhor: está pago, está consumado. O Senhor deu de graça ao homem o que lhe custou o seu sangue e a sua vida, a remissão de suas culpas e a virtude para merecer o prêmio da glória. Assim foi firmada a paz entre Deus e os homens. Os homens, com os seus pecados, tinham ofendido a divina majestade e provocado a sua ira, e para seguir os seus próprios caprichos, desobedeceram ao seu legítimo Senhor e não guardaram os seus mandamentos.
Isso os fez viver em um estado miserável. Para onde poderiam fugir ou como poderiam esconder-se de Deus? Com qual criatura poderiam ter amizade se eram inimigos do Senhor de todas? Como poderiam viver em paz consigo mesmos sem Deus? A solução era muito difícil, por não haver um mediador que pudesse alcançar o perdão de Deus pelas faltas passadas e a satisfação pelos pecados futuros. Pois não há como estabelecer uma paz firme e verdadeira sem satisfazer os agravos que foram feitos e sem deixar de cometer outros. O homem, por si, era tão pobre e fraco que não tinha condições de satisfazer pelas ofensas feitas contra Deus e nem forças para se sustentar e evitar ofendê-lo novamente. Por essa razão, ainda não fora estabelecida a paz com Deus, e a guerra contra um inimigo tão poderoso era sempre em detrimento do homem que estava condenado a sentir eternamente o peso da ira de Deus. Ó entranhas da divina misericórdia, que nessa difícil situação proveu o homem com abundante salvação, dando-nos um mediador conforme convinha entre Deus e os homens, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nele aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude, cumulando-o sem medida, e por ele quis admitir os homens na sua amizade e reconciliar consigo todas as coisas, fazendo as pazes entre os céus e a terra por meio do sangue que ele derramou na cruz. O príncipe e o mediador da paz estava cravado na cruz, no alto, entre o céu e a terra, cuidando dos acordos que conversava com Deus somente através da fé, como os homens, mas ouvia claramente e falava com ele face a face, na presença dos espíritos soberanos e de toda a corte celestial. Oferecia o seu sangue e a sua vida pelos homens para pagar as suas dívidas e satisfazer por suas injúrias, e suplicava ao Pai com grande clamor, eficácia e com lágrimas, para que perdoasse os homens e se reconciliasse com eles. O Eterno Pai ouviu a oração de seu filho por causa do abundante pagamento que ele lhe oferecia, pela reverência com que lhe pedia e pelo respeito que ele merecia. Por isso, Deus se reconciliou com os homens e se dispôs a manter de sua parte a paz e a amizade com eles para sempre. E, para concluir o acordo, o Senhor disse na cruz: a dívida está paga, o acordo foi concluído e a paz foi estabelecida. Tudo está consumado. Assim, por meio da cruz, tudo foi consumado e todas as coisas voltaram ao seu lugar e estado de perfeição. O Senhor, ao morrer nela, tornou-se o autor e consumador da nossa fé, conforme disse o apóstolo São Paulo, pois na cruz ele estabeleceu os principais pilares da nossa fé e confirmou as suas promessas. Tirou de nós o amor pelas coisas que possuímos na terra e preparou o caminho para conquistarmos a glória que desejamos. Na cruz foram cumpridas todas as promessas de Deus e todas as profecias. Nela estava a concretização das antigas e a verdade de todas as figuras. A lei nada levou à perfeição, pois estava cheia de cerimônias estéreis e vazias. E o Senhor, com essa única oferenda, levou à perfeição e para sempre os que ele santifica, e referindo-se a tudo isso, com uma só palavra, ele disse: está consumado. Tudo está terminado, tudo foi cumprido, tudo perfeito e consumado.
Foi executado tudo o que a eterna sabedoria traçara. Está paga a exigência de sua rigorosa justiça. E foi feito em favor do homem tudo o que convinha para a sua infinita piedade e misericórdia. Cumpriu-se tudo o que fora prometido aos patriarcas, o que os profetas tinham anunciado e o que representavam e encerravam as antigas cerimônias e figuras. Foi feito tudo o que era necessário para instruir a nossa ignorância, para nos dar forças e para corrigir a nossa malícia. A solução para todos os nossos males foi consumada. Nada mais falta para despertar os tíbios e alentar os fervorosos, para curar os enfermos e preservar os sãos, para consolar os justos e para perdoar e reconciliar os pecadores. Foi realizado tudo o que era necessário para vencer o mundo, para sujeitar a carne, para triunfar gloriosamente sobre o demônio e o inferno. Está consumado. Para tornar essa palavra verdadeira e concluir essa gloriosa missão, o Senhor enfrentou com perseverança e integridade as afrontas e as dores e permaneceu por mais 3 horas pendurado na cruz, sem desejar sair dela, por mais que os seus inimigos o instigassem, blasfemando-o por não livrar a si mesmo e dizendo: se és filho de Deus, desça da cruz e acreditaremos nele. As pessoas incrédulas e cegas não viam que o Filho de Deus não deixaria de concluir a redenção que começara e a cumpriria até o fim. E para isso era necessário morrer. Ele entregou a sua vida e concluiu a sua missão. E por ambas as razões disse: está consumado. Com isso, o Senhor nos deu o exemplo para não desistirmos e nem voltarmos atrás quando começamos a fazer algo para a glória e serviço de Deus. Por mais que haja dificuldades, para que esta passagem do Evangelho não se refira a nós. Esse homem começou a construir e não pôde acabar, tornando assim inútil o trabalho já feito. Perseveremos com firmeza na cruz e recorramos à paciência sem desfalecer na luta pela fé, tendo sempre diante dos olhos o autor dela, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual, em vez da alegria que lhe foi proposta, escolheu sofrer na cruz para nos salvar e para nos dar exemplo, desprezando a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Muitas vezes, conforme nos aconselha o apóstolo São Paulo, e com muita devoção, devemos considerar em nossos pensamentos o exemplo do Senhor, que sofreu grande contradição pelos pecados, para que não nos angustiemos e nem nos falte ânimo frente às dificuldades e trabalhos, pois ainda não resistimos até derramar sangue na luta contra o pecado. Convém, portanto, lutar e agonizar pela justiça até derramar o nosso sangue e ser fiéis até a morte se quisermos alcançar a coroa da vida. E não devemos fugir da cruz, mas sim perseverar nela até que se cumpra plenamente em nós a vontade de Deus, assim como nosso Salvador perseverou até que pôde dizer: está consumado. Nunca serão longos os trabalhos que terminam. Tudo o que passa com o tempo é breve e pequeno. Deus quis que as tribulações dos seus fossem rápidas e que o sofrimento, que a princípio nos parece intolerável, acabasse num piscar de olhos. Para que não nos faltasse esse consolo, o Salvador, tendo enfrentado uma grande tempestade, estando prestes a morrer, disse: está consumado. A Virgem teria levantado seus honestos olhos nesse momento para ver se com essa palavra a vida de seu filho acabara.
O que teria sentido o seu piedoso coração quando, ao olhar para o filho, reconheceu em seu rosto pálido a presença da morte que já estava próxima? O que teria ela sentido ao ver o seu rosto descorado, os seus lábios secos, o nariz machucado, os seus olhos escurecidos, quando ele inclinou a cabeça e levantou o seu sagrado peito? Ó novo gênero de martírio, ó castíssimos olhos voltados naquele dia para os verdugos! A Virgem via o seu filho desfazer-se em dores e não podia ajudá-lo. Via o seu corpo coberto de chagas e não podia curá-las. Via as suas sagradas carnes ensanguentadas e não podia limpá-las. Via o seu sangue de infinito valor derramado por terra e não podia recolhê-lo. Via os seus olhos ensanguentados chorarem e não podia enxugar as suas lágrimas. Via-o sentir sede e não tinha como dar-lhe algo para beber. Via a sua sagrada cabeça pender e não podia sustentá-la. Ouvia os milhares de blasfêmias que lhe diziam e não podia defendê-lo. Via-o desamparado pelo pai e não podia socorrê-lo. Via-o partir e não podia abraçá-lo. Via-o morrer e não podia morrer com ele. Assim estava o coração da mãe, que parecia querer desamparar o seu próprio corpo para amparar o seu filho. E o seu espírito, como se a tivesse deixado, estava unido com o dele, que expirava na cruz. Quando ela ouviu recobrar as forças e com energia dar um grande grito, que soou no mais íntimo de sua alma, o seu espírito reviveu e estremeceram as suas puríssimas e maternais entranhas. Ela teve a esperança de que seu filho sobrevivesse, mas na verdade chegara o momento da sua morte. A Virgem, muito atenta para escutar as últimas palavras de seu filho, ouviu dizer ao seu eterno Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que forte, né? Nossa, eu errei um pouquinho, mas